Lucas capítulo 24. A partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. E nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor, queremos louvar e bendizer o Teu nome mais uma vez, Senhor, nesse lugar. Pela Tua palavra já ministrada, Senhor, através dos louvores, pelas orações aqui já foram feitas, Senhor, nessa noite. Eu quero Te pedir nesse momento, Senhor, pela Tua misericórdia sobre minha vida, pela Tua graça, Senhor, sobre mim, para não ministrar, Senhor, aquilo que eu queira, mas aquilo, Senhor, que Tu colocou em meu coração, Senhor, em meus lábios, para transmitir, Senhor, para todos nós que estamos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo. E fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu recebi o convite para estar aqui nessa noite, junto com os irmãos, ouvindo a mensagem do Senhor, o Senhor me deu esse texto e me deu uma mensagem, um tema. E o tema é: E quando as adversidades vêm? E quando as adversidades vêm? Quando o mar está
favorável, irmão, quando o vento está calmo, tudo é mil maravilhas. Quando o barco está navegando sem nenhuma tempestade, a gente consegue caminhar tranquilamente. Ouvimos no início desse culto, nessa noite, que os nossos irmãos passaram agora à tarde por um momento de dificuldade, né? O seu estabelecimento, Ibson e Ana Clara, foi assaltado. Imagine, irmãos, como nossos irmãos naquele momento passaram esse momento de aflição. E como até agora na sua mente está aquela cena. Provavelmente alguns dias eles vão ficar ainda com aquela cena na sua mente, porque o coração ainda está um pouco aflito por aquilo que eles enfrentaram e passaram. E essa passagem, irmão, que nós lemos é uma passagem bem conhecida nossa. Tenho certeza que vocês já ouviram inúmeras vezes essa mensagem, leram essa passagem, inúmeras vezes já ouviram ministrações dentro dessa passagem. E esse texto é citado aqui em Lucas e também lá em Marcos. Em Marcos de uma forma bem resumida, mas em Lucas ele dá detalhes sobre o que estava acontecendo a respeito desses dois homens principalmente. Interessante, irmãos, esses homens, eles não eram homens comuns. Não eram homens apenas que estavam no meio da sociedade. O texto nos diz que eles eram discípulos. Eles eram discípulos de Jesus. Foram homens que, durante o período do ministério de Cristo, eles conviveram com Ele. Foram homens que viram os milagres, foram homens que viram aquilo que Deus operava, ouviram os ensinamentos de Jesus Cristo, provavelmente estavam ali no Sermão do Monte, e todas as mensagens que Cristo pronunciou, eles estavam ali presentes. Eles ouviram essa mensagem. Alguns dias atrás, Jesus adentra em Jerusalém. Grande festa é feita. O povo clama a entrada daquele homem que estava ali e adentra a cidade de Jerusalém, porque existia uma visão e um entendimento do povo judeu que o Messias seria um rei político. Seria aquele que tiraria o trono de Roma, que era o império que naquele momento estava dominando o povo judeu, e tiraria todo aquele jugo, toda aquela opressão que aquele povo estava enfrentando. Mas de repente, toda aquela esperança daquele povo parece que foi por água abaixo, né? Aquele homem que entrou ali, e eles esperavam que chegasse o ápice, o momento dele realmente reinar, ele é crucificado, morto. E aí, muitos se entristeceram. E eu queria trazer nessa mensagem, irmãos, algumas coisas que podem acontecer conosco também, no nosso dia a dia, quando as adversidades vêm. Primeiro, eu queria trazer, pode acontecer conosco quando essas adversidades vêm e elas nos atingem. Primeiro, os olhos podem ficar impedidos de reconhecer o Senhor. Olha o que o texto nos fala, irmãos, no versículo 16 dessa passagem. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Aqueles homens, eles saíram de Jerusalém e foram para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E esses homens iam ali caminhando, se afastando daquele lugar, porque as suas esperanças praticamente tinham ido embora. E aí Jesus se aproxima deles, começa a caminhar, porque Jesus ele já tinha ressuscitado, já era o terceiro dia, e a promessa tinha se cumprido, porque aquilo que Deus tinha falado se cumpriu. Mas aqueles homens estavam tão tristes, tão abatidos, que eles não conseguiam enxergar a Jesus. Jesus se aproxima deles, começa a caminhar com eles, e eles não conseguem vê-lo. Interessante, irmãos, que muitas vezes acontece isso conosco. As adversidades vêm, as preocupações chegam ao nosso coração e nossos olhos ficam impedidos de reconhecer o Senhor. Eu me lembro que em novembro eu estive ali no Novo Cruzeiro junto com os irmãos, compartilhando uma mensagem, e o tema que Deus me deu naquela noite foi a soberania de Deus e a fragilidade humana. Só que, irmãos, depois de uma semana, algo aconteceu em nosso país que mexeu com toda a população. Mexeu conosco, né? Porque existia uma esperança dentro de nós que algo acontecesse que não aconteceu. E nessa noite que eu estava lá junto com os irmãos, a gente tocou também nesse ponto, falamos nesse assunto. Mas naquela noite, irmãos, que aconteceu
aquela situação política em nosso país, eu fiquei sem dormir. Fui para casa, fiquei preocupado, acordei de madrugada e disse: e agora? Acabou-se tudo. Aí no outro dia o Senhor me deu uma rasteira e disse: e a palavra? E a palavra que tu ministrou a semana passada, eu dei ao teu coração, da soberania de Deus e a fragilidade humana. E o texto que eu li lá, irmão, foi o Salmo 2, que fala justamente que os reinos desse mundo tentam tramar contra o Senhor e o Senhor zomba deles, porque o Senhor, Ele reina eternamente. O Senhor, Ele reina acima de todos os reinos, meu irmão, desse mundo. Mas esses homens aqui, irmão, nesse momento, estavam mais ou menos assim. As adversidades, o vento contrário, fez com que o seu coração naquele momento e os seus olhos ficassem fechados. E muitas vezes nossa caminhada, nós seguimos assim. O segundo aspecto, irmão, que pode acontecer conosco, quando as adversidades vêm, são as preocupações e as tristezas tomarem conta do nosso coração. Veja o que nos diz, irmão, do versículo 17 ao 20. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicara o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja, irmãos, que a tristeza e as preocupações dominaram o coração desses homens. Eles não conseguiam enxergar mais nada. Interessante, irmãos, que se nós lermos Mateus capítulo 6, que nos fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, acho que um dos textos mais conhecidos de todos nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, preocupados com coisa alguma, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós a cada momento, né? E nós lemos esse texto, nós meditamos nesse texto, nós glorificamos quando lemos esse texto, irmãos, mas quando as adversidades vêm, nós parece que nos esquecemos dessa mensagem. E o Senhor, em várias passagens, Ele cita que nós não devemos andar ansiosos nem preocupados com coisa alguma, irmãos. E nesses últimos anos, eu acho que o que mais tem acontecido com a população é justamente isso: preocupação, ansiedade e tristeza. E nós, irmãos, não estamos à parte disso aí. Sabemos que existe uma questão também de saúde social, que também isso tem afetado muito, mas às vezes, irmãos, eu vou em locais que tem pessoas com problemas psiquiátricos e eu tenho visto como isso tem afetado principalmente os jovens. Nós temos visto, irmãos, inúmeros jovens hoje fazendo tratamento psiquiátrico, porque as preocupações e as ansiedades têm dominado os seus corações. E esses homens, eles não estavam à parte disso. Eles estavam preocupados e entristecidos por tudo aquilo que tinha acontecido. Claro, irmãos, que não era algo fácil. Eles tinham visto ali a sua esperança, a sua confiança crucificada. E a cena, com certeza, não foi uma cena fácil. A morte na cruz era era da morte mais cruéis que o Império Romano ele tinha. E Jesus, ele passou por isso. Mas era necessário que ele passasse por isso para que nós hoje estivéssemos aqui. Através daquele sacrifício feito por Cristo, tivéssemos esse livre acesso a Ele, a Deus, como estamos tendo hoje. Filipenses capítulo 4, que é um texto bem conhecido também, nos diz assim, a partir do versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sejai a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração, pela súplica, com ações de graças. Irmãos, algo tem lhe preocupado nessa noite? Algo tem que te deixado triste? Clame a Deus. Ore ao Senhor. E diga a Ele o que você está precisando, o que você está passando, o que tem afligido o seu coração, o que tem trazido tristeza à sua alma, porque nós sabemos, irmãos, que muitos de nós passamos por isso. O dia mau vem para todos, irmãos. Nem todos os dias você levanta com todo o gás, com toda a alegria. Tem aquele dia que você levanta e diz: Senhor, chega aqui, porque se tu não estiver aqui comigo agora, eu não tenho forças para levantar. E a gente precisa, irmãos, entregar as nossas causas, as nossas petições na presença de Deus, com súplicas, como o texto nos diz em Filipenses, e ações de graças, já agradecendo a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que escuta, irmãos, ouve o seu povo e conforme a sua vontade Ele opera. Nós não temos um Deus mudo, nós temos um Deus que é um Deus vivo. Ele ressuscitou, Ele não está morto. E nós temos que crer, irmãos, nesse Deus que nós proclamamos, louvamos aqui e estamos aqui constantemente louvando a Ele. O terceiro aspecto, irmãos, que pode acontecer conosco quando as adversidades vêm, é perdermos a esperança e nos esquecermos das promessas. Veja o que nos diz a partir do versículo 21 ao 24. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres já que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. Quando nós passamos pelas adversidades, irmãos, nós perdemos a esperança. Nós perdemos a esperança e perdemos a fé nas promessas que Deus nos faz. Esses homens aqui, com certeza, ouviram o que foi dito no versículo 7 desse capítulo 24. E nos diz assim, quando ele conversava, os anjos conversavam com as mulheres. No versículo 6 diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Existiam promessas, irmãos, que aqueles homens já tinham ouvido da parte de Deus e que era necessário que ele fosse morto, fosse entregue na mão das autoridades para que se cumprisse aquilo que estava determinado para ele. Mas naquele momento de adversidade, esses homens esqueceram de tudo isso. E muitas vezes isso acontece conosco. Romanos 15, a partir do versículo 13, nos diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, crer nas promessas. Precisamos termos esperança em Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa certeza. As promessas que o Senhor fez, nenhuma delas deixará de ser cumprida. Mas às vezes, no momento das adversidades, nós nos esquecemos disso. E eu quero, irmãos, agora trazer para vocês aquilo que nós devemos fazer quando as adversidades vêm. Dentro desse contexto que nós lemos, dessa passagem, ele também nos ensina aquilo que nós devemos fazer no momento que as adversidades vêm. Quando as adversidades vêm, nós devemos nos apegar à palavra. É essencial, irmãos, nos apegarmos à palavra. E aí nós vemos isso a partir do versículo 27, que nos diz assim: então lhes disse, versículo 25, então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas,
expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, precisamos, no momento das adversidades, não nos afastarmos da palavra, mas nos apegarmos a ela. Salmo 119, verso 50, irmãos, diz um verso que, quando eu li, me marcou para toda a minha vida. O que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. O que me consola no momento da aflição é que a palavra do Senhor, ela nos dá vida, irmãos. Ela nos alimenta constantemente. E nós precisamos, irmãos, a cada dia nos aproximarmos, lermos a verdade do Senhor. E assim como vimos domingo aqui, irmãos, na escola bíblica, não é apenas no culto de quarta-feira, nem no domingo pela manhã, nem no domingo à noite que nós vamos estar firmados na palavra. Precisamos estarmos meditando nela constantemente. Assim como a palavra nos diz, dia e noite, sem cessar. Porque só assim, irmão, nós estaremos fortalecidos em Deus. Só assim nós estaremos fortalecidos na sua palavra, nas suas promessas, na esperança. Não tem coisa melhor, irmãos, de você estar passando por um momento de dificuldade e o Senhor trazer à sua memória mensagens da sua palavra que Ele já ministrou em seu coração quando você já leu. E nós precisamos a cada dia estarmos assim. João capítulo 6, no discurso que Jesus tem com os judeus, onde Ele relata que aquele que não comer da sua carne, nem beber do seu sangue, não tem parte com Ele, e aqueles homens se escandalizam a respeito de tudo aquilo que Jesus falava, que para eles aquilo ali era algo repudiante. No versículo 66 em diante diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Meus irmãos, para onde nós iremos? Em quem nós procuraremos refúgio se não for em Deus? Se não for na sua palavra? Se você nessa noite está passando por momentos de dificuldades, de adversidades, irmãos, procure refúgio na verdade de Deus, na sua palavra. É na sua palavra que você vai encontrar refrigério, é na sua palavra que você vai encontrar calmaria, é na sua palavra que você vai encontrar mansidão, amor, e vai trazer a palavra certa para você nessa noite. O segundo ponto que nós devemos fazer quando as adversidades vêm, irmãos, é buscarmos a comunhão com Cristo e reconhecê-lo como nosso Senhor. Veja o que nos diz o versículos 28 ao 31. Mas eles o constrangeram. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Até o momento, irmãos, esses dois discípulos ainda não tinham aberto seus olhos. Estavam cegos espiritualmente. Não tinham visto que quem estava ali ao seu lado era Jesus. Aquele que durante 3 anos ministrou a palavra a eles, que esteve com eles, partiu o pão com eles, comunhou com eles. E naquele momento eles não conseguiam enxergar. Mas como é importante, irmãos, a comunhão. E essa comunhão, irmãos, não é só importante com Cristo, é importante com os irmãos. Ouvimos nessa noite como é importante nós vivermos em comunhão com os outros. Domingo pela manhã, isso aqui também foi falado na carta aos Hebreus, e nós não devemos deixar de congregar, porque quando nós congregamos, irmãos, nós compartilhamos as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas aflições, e o Senhor, Ele opera em nosso meio. Um dos grandes problemas da igreja de Coríntios, irmãos, era a divisão. Paulo, ele trata na primeira carta aos Coríntios sobre vários temas. Mas o primeiro tema que Paulo trata sobre aquela igreja era a divisão que existia dentro da igreja de Coríntios. Um era por Pedro, um era por Apolo, um era por Paulo, e outros eram até por Cristo. Mas não existia um corpo só
na igreja de Coríntios. E nós necessitamos que isso aconteça em nosso meio. Nós precisamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele venha trazer comunhão no meio do seu povo. Se algo existe em nosso meio, irmãos, que não está de acordo com a vontade do Senhor, que Ele venha retirar. Porque só o povo em comunhão é que Deus vai operar em nosso meio. É que o Espírito Santo vai operar no meio da igreja. Interessante que quando esses homens pediram para Jesus ficar com eles, até o momento que o Senhor não estava ali e partiu o pão, e na comunhão, junto com Cristo, os seus olhos foram abertos. Interessante, irmãos, que depois disso, olhe que esses homens falam. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? No momento da comunhão, o Senhor fez com que seus corações ardessem. Eles reconhecessem a Cristo, reconhecessem Ele como Salvador. O outro aspecto, irmãos, para nós encerrarmos, quando nós passamos pela adversidade, é anunciar essas verdades aos outros, sem perda de tempo. Uma mensagem dessa, irmãos, nós não podemos guardar para nós. Uma mensagem dessa nós não podemos colocar no bolso, levar para casa e dizer: é só minha, não vou compartilhar com ninguém. Olha o que esses homens fizeram, irmãos, após eles terem seus olhos abertos. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Interessante, irmãos, que esses homens, há algumas horas atrás, chamou Jesus: Senhor, fica aqui comigo porque já é tarde, já se declina, está esquisita a estrada. O caminho daqui para frente é perigoso. Mas quando eles reconheceram que era Cristo que estava ali falando com eles, irmãos, eles não quiseram saber se era noite, se era madrugada, se tinha perigo na estrada. O que eles precisavam e queriam era anunciar que Jesus Cristo ressuscitou. E nós precisamos, irmãos, não perder tempo com coisas banais. Nós precisamos levantar a nossa cadeira e anunciar aí fora: olha, Cristo ressuscitou. Cristo veio ao mundo e deu a vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos, irmãos, levantar dessas cadeiras e não apenas estarmos aqui recebendo essa mensagem, mas precisamos proclamar essa mensagem a outros corações. Assim como nós ouvimos na devocional no início desse culto, assim como Moisés fez e dividiu essas atribuições que ele tinha do povo de Israel com outras pessoas, nós precisamos anunciar essa verdade para que outras pessoas recebam essa mensagem e essas pessoas repassem essa mensagem para outras pessoas. Nós não podemos ficar calados e dizer que Jesus Cristo apenas ressuscitou para mim. Jesus Cristo ressuscitou para que todos aqueles que nele crê recebam a vida eterna. E eu queria encerrar, irmão, essa mensagem, com uma passagem lá em João, capítulo 21. Quando as adversidades vêm, irmãos, às vezes tentam nos afastar do caminho de Deus. Olha que nos diz o início do capítulo 21. Assim: depois disto, tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Respondeu-lhes: não.
Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Só até aqui, irmãos. Quando as adversidades vêm, irmãos, muitas vezes nós queremos nos afastar do Senhor. Quando as adversidades vêm, nós queremos retroceder, voltar atrás. Pedro, no início, era pescador de peixes. Jesus tem um encontro com Pedro e diz a ele que vai fazer ele como pescadores de almas. Só que Pedro caminha com Jesus os 3 anos e no final do período que Cristo esteve aqui, Pedro sempre era afoito, tomava a frente nas palavras. Chega um momento que Jesus diz: ó Pedro, antes que o galo cante nessa noite, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: não, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu, nunca. Naquela noite isso acontece, o que Jesus disse. Pedro sai triste. E isso mexe com a questão espiritual de Pedro. E chega um momento na vida de Pedro que Pedro diz isso aqui: ei, eu vou pescar. É como se Pedro dissesse assim: tudo acabou. Vou voltar para a minha vida que eu vivia anteriormente. Jesus morreu, tudo foi embora, e minha vida vai ser pescar peixe. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aquele que o Senhor entrega nas mãos de Deus, de Cristo, de modo algum ele lança fora. E o Senhor, ele vai à busca de Pedro. E chega naquele mar ali, e Pedro está lá pescando, e Jesus pergunta se eles tinham pescado alguma coisa, e aqueles homens dizem que nada pescaram, e o Senhor manda lançar a rede de novo, e quando eles lançam a rede, a pescaria é imensa. E naquele momento, irmãos, tenham certeza que não só em Pedro, como nos outros discípulos, apóstolos, veio a lembrança da pescaria lá do início, que Jesus fez eles pescar. E João diz: Pedro, é ele. Por mais que a distância não desse para eles ver visualmente, mas ele disse: Pedro, é ele. Eu não tenho dúvidas, porque aquilo que ele está fazendo tocou em mim. E a palavra nos diz, irmãos, que Pedro não perdeu tempo. Se jogou ao mar e foi se encontrar com o Senhor. Talvez as adversidades nessa noite tenha feito você retroceder, tentar voltar atrás, parar no tempo. Mas Cristo está dizendo: eu estou aqui, ó. As minhas mãos estão estendidas para você nessa noite. As minhas mãos estão lhe chamando de volta, porque não é pela tua força, não é pela tua capacidade, mas porque tu és o meu filho. Que o Senhor nessa noite ele venha aplicar a sua palavra em nossos corações, e que no momento das dificuldades, irmãos, das adversidades, nós não nos esqueçamos que o nosso Deus é o Deus que cuida de nós. Ele não desampara, ele não nos abandona, ele não se afasta de nós, ele está sempre presente. O dia mau vai chegar para todos nós, mas a nossa certeza é que Jesus Cristo ressuscitou e ele vive. Deus abençoe, meus irmãos.